Olá! Você acha que o o ser humano faz, o que nós fazemos, pode afetar positiva ou negativamente a pessoa de Deus? Você acha que as nossas ações podem gerar um resultado de mudança em Deus? É exatamente sobre esse tema que nós veremos hoje em O que diz as Escrituras. Eu separei um texto aqui no livro de Jó, capítulo 35, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: Olhe para o céu, dê uma boa olhada, vê aquelas nuvens lá em cima? Se você pecar, que diferença faria para Deus? Não importa quanto você pecou, fará diferença para Ele? Mesmo que você fosse bom, o que Deus ganharia com isso? Você acha que Ele depende de suas obras? Os únicos que são afetados por você ser bom ou mal são sua família, amigos e vizinhos. Deus não depende do seu comportamento. É uma visão muito interessante. Esse texto em que descreve essa relação entre o ser humano e a sua divindade e o seu Deus. Porque parece que quando nós estamos falando com alguém, convencendo esta pessoa a viver uma vida santa, a viver uma vida honesta, uma vida casta, uma vida pura, parece que soa como um favor a Deus. Como se isso fosse aumentar a dignidade de Deus, como se isso fosse aumentar a sua qualidade, como se isso fosse algo que fizesse Deus ser mais Deus. Quando, na verdade, o texto está propondo para nós uma ideia de que não há nada que venha afetar Deus. Não há nada que venha diminuí-lo e nem aumentá-lo. Por exemplo, em Apocalipse 22, versículo 11, Jesus Cristo diz para São João da seguinte forma, que os justos continuem sendo justos, cada vez mais justos, e que os pecadores, os injustos, cada vez mais injustos, que eles se sujem cada vez mais. Isso significa dizer que o que nós fazemos não altera a pessoa, a personalidade, o caráter de Deus. Deus é o que é. Quando, por exemplo, ele chama Moisés, e Moisés diz para ele assim, mas eu vou dizer que alguém me enviou, e quem eu vou dizer que me enviou? Deus olha para Moisés e fala, diga que eu sou enviou. Então, observe que Deus ele é, simplesmente ele é. O que nós fazemos e o que nós não fazemos, isso vai afetar positiva ou negativamente nossa própria existência e aqueles que estão à nossa volta. E é claro, quando o salmista no Salmo 85, o salmista no Salmo 15, ele está fazendo uma pergunta, quem pode habitar no monte do Senhor? E é lógico que a resposta é aquele que tem mãos limpas e coração puro. Isso é lógico que é uma condição para se relacionar com Deus, mas isso não faz ele ser mais Deus ou menos Deus. Sanhim, autor do livro Transformado em Sua Presença, ele diz algo muito interessante. Ele diz que não há nada que eu ou você venhamos fazer de bom que faça Deus nos amar mais. Como também não há nada que nós venhamos fazer de mal, de ruim, de pecado, que faça Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama. E quando nós pensamos em resultados, nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Isso não interfere na pessoa de Deus. Isso não muda a pessoa de Deus. É por essa razão que Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo 4, verso 16, cuida de ti mesmo, porque fazendo isto, salvarás a ti e aqueles que estão à sua volta. Então, os resultados, bons ou ruins, estão de acordo com o que nós semeamos, o que nós plantamos, porque a nossa colheita será exatamente da mesma espécie da nossa semente. Então, quando nós nos santificamos, é para o nosso próprio bem e é para o bem daqueles que estão à nossa volta. Quando nós pecamos, é para o nosso próprio mal, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é para o nosso próprio mal e para o mal daqueles que estão à nossa volta, porque todos sofrem junto com o nosso mal. Então, que tu venhas a pensar que o que tu faz, a forma que tu age, não muda a característica de Deus,
não interfere na excelência de Deus, não denigre, não agride. O que tu faz favorece ou desfavorece a tua própria existência, a tua própria consciência, a tua própria vida. Porque os resultados serão colhidos por ti mesmo. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Um forte abraço e um beijo em seu coração.